Glória a Deus. Eu quero mais uma vez te cumprimentar com a paz do Senhor. Amém. Por gentileza, tome o seu assento, dando glória a Deus. E abra a sua Bíblia comigo no livro de Números, capítulo de número 16. Números é o quarto livro da Bíblia. Mas a gente precisa de contar, né? No Pentateuco é o quarto livro da Bíblia, na sua Bíblia, o livro de Números. E nós vamos abrir o livro de Números no capítulo 16. Nós vamos ficar hoje entre o capítulo 16 e o 17. Para falarmos a respeito de uma palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa tarde. Enquanto nos preparávamos para esse culto, o Senhor colocou algo no meu coração e eu gostaria de compartilhar da parte de Deus aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Amém? Amém. Quantos querem palavra de Deus para o seu coração, digam amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim o versículo de número 1. E Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filhos de Ruben. E levantaram-se perante Moisés com 250 homens, dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento, varões de nome. E congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: demais é já, pois, que toda a congregação é santa, e todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vós elevais sobre a congregação do Senhor? Como Moisés isto ouviu, caiu sobre o seu rosto. E falou a Corá e toda a sua congregação, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu e quem é o santo que ele fará chegar a si, e aquele a quem escolher fará assim chegar. Fazei isto: tomai vós incensários, Corá e toda a sua congregação, e pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitai incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, esse será santo. Baste-vos, filhos de Davi. Disse mais Moisés a Corá: ouvi agora, filhos de Levi. Porventura pouco é para vós que o Senhor, Deus de Israel, vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, a administrar o ministério do tabernáculo do Senhor e estar perante a congregação para ministrar-lhes. E te fez chegar todos os seus irmãos, os filhos de Levi, contigo. Ainda também procurais sacerdócio. Pelo que tu e toda a tua congregação de congregados estai contra o Senhor, e Arão, quem é ele que murmurais contra ele? Capítulo de número 17, versículo de número 2 ainda, na próxima página, talvez na mesma para você. Falai aos filhos de Israel e toma deles uma vara para cada casa paterna de todos os seus príncipes, segundo a casa de seus pais. 12 varas, e escreverás o nome de cada um sobre a sua vara. Porém, o nome de Arão escreverás sobre a vara de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá uma vara. E as porás na tenda da congregação perante o testemunho, onde eu virei a vós. E será que a vara do homem que eu tiver escolhido florescerá. Assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com o que murmuraram contra vós. Mais abaixo ainda, versículo de número 8. Sucedeu, pois, que no dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão, pela casa de Levi, florescia, porque produzira flores e brotara renovos, e dela amêndoas. Amém. Essa passagem é uma das passagens mais difíceis do tempo da peregrinação do povo de Israel no deserto. Você sabe, obrigado, meu amigo, Moisés tirou o povo com a mão forte de Deus do cativeiro do Egito. O Mar Vermelho se abriu, eles atravessaram, chegaram do outro lado, peregrinaram pelo deserto. Durante a peregrinação do povo de Deus no deserto, Deus estipulou algumas regras e algumas instituições que regulavam o comportamento do povo de Israel no deserto e ajudavam, enquanto eles caminhavam, a organizar o seu culto a Deus. Uma delas era o sacerdócio do povo de Israel para com Deus. O sacerdócio seria para Israel o que fosse os pastores da igreja. Eles eram aqueles responsáveis por organizar o povo de Deus e levar diante de Deus as petições do povo e os pedidos de perdão do povo diante do Senhor,
para que o Senhor manifestasse o seu perdão diante do povo. Eles tinham um método de fazer isso bastante organizado. Era bastante difícil se tornar um sacerdote. Um sacerdote, por exemplo, precisava de estudar 5 anos. E no final do seu estudo de 5 anos, ele precisava saber toda a lei do Senhor de cor, para então poder exercer o seu trabalho. E ainda o seu trabalho, quando era exercido, era necessário que ele mantesse um ritual e uma santidade cerimonial muito alta. Só para você ter uma ideia, ele não podia colocar a mão no corpo de uma pessoa morta, nem que fosse da sua própria família, porque senão ele estaria impuro para cumprir o seu trabalho. Esse sacerdócio era algo que destacava os sacerdotes do meio do povo, mas também é algo que impunha sobre eles uma carga muito grande. O fato é que nesse momento que você olha o sacerdócio, isso tem muito a ver com a questão da amizade, né? Dependendo de com quem você anda, existe uma maneira que você se comporta, é verdade ou não? Lembra aquele velho ditado brasileiro? Diga-me com quem andas e eu direi quem tu és. Para eles andarem com Deus, eles precisavam de ter um comportamento muito diferenciado, muito eribado na nossa palavra em português. Meu amigo, será que você pode só encostar essa porta para a gente manter o silêncio ali dos nossos companheiros que estão no culto deles avivado? Obrigado, meu amigo. A gente precisa de ter um comportamento muito eribado, dependendo da pessoa que a gente anda, né? Tem pessoas que, por exemplo, principalmente na adolescência a gente era mais assim, tem aquele amigo que a gente começa a andar, já a gente está vestindo igual ele, ou então ele começa a se vestir igual a gente combina o tipo de roupa que a gente vai, né? Eu lembro na época que surgiu no Brasil os emos, lembra? Ou então aquele pessoal mais gótico. Aí você chegava na escola, tinha a turma dos góticos, todo mundo de preto e tal, né? Ou então os emos, todo mundo de cabelinho lambido assim no rosto, né? Aí tinha depois o pessoal do pagode, todo mundo com óculos na cabeça. E cada turma tinha a sua maneira de andar, não é verdade? Porque a gente acaba parecendo com quem a gente anda. Os sacerdotes, por andarem mais perto de Deus, era convidado a parecer mais com o Senhor. E para eles era mais caro ainda. Porque se eles quisessem continuar andando com Deus, era necessário que eles tivessem um comportamento diferente. Você está entendendo o que eu estou falando? É necessário que quem anda com Deus tenha um comportamento diferente. Eu acho tão bonito isso e, ao mesmo tempo, cômico, né? Pedro chega diante das pessoas quando Jesus estava sendo julgado, e o pessoal fala assim, haha, você é um que anda com ele. Lembra quando Pedro traiu Jesus? Você anda com ele. Como é que você é? Por seu jeito de falar, o seu jeito de andar. Tá na cara que você anda com ele. Ele falou, não, eu não ando com ele não. Você tá doido? Não, não ando com ele não. Não tem isso aí não. Não, você anda com ele. Você se parece com ele. Você fala como ele. Não, não é possível. E Pedro tinha que negar que andava com Jesus para não ser preso. Hoje tem gente que jura que anda com Jesus, mas o jeito que ele fala não é igual de Jesus. Hoje é o contrário. O jeito que ele se porta diante das pessoas não é igual de Jesus. Ele jura que anda com Jesus, mas nada na vida dele parece com Jesus. Os sacerdotes, quando você olhava para ele, por exemplo, na mitra que ele usava na cabeça, tinha uma fita. E nessa fita estava escrito assim, santidade ao Senhor. A primeira coisa que você via quando você olhava para o sacerdote era um chamamento para que aquele que conversasse com ele fosse uma pessoa santa. Mas, como tudo aquilo que é bom causa inveja, como tudo aquilo que é diferente causa escrutínio, não se preocupe você. Sempre quando você aparecer com uma conversa diferente, seja ela principalmente mais santa, com uma postura diferente, seja ela mais crente, com um pensamento diferente, seja ele mais ligado ao Senhor, você vai passar por escrutínio. Vão querer caçar alguma coisa em você para dizer, haha, não mudou tanto assim. Eu lembro que um dos testemunhos que mais impactou no ministério do Dr. Ravi foi certa vez que ele disse que estava voltando para casa e ele levou um amigo dele, né? Para esse evento que ele foi, ele era um grande pregador, e o amigo dele levou uma pessoa que era ateu para ouvir o Dr. Ravi pregar. E o Dr. Ravi entregou a ministração naquele primeiro dia, no segundo dia o sujeito voltou porque achou interessante, e no caminho para casa o amigo crente perguntou para o amigo ateu, e aí, o que você achou? Ele falou assim, fantástico, absolutamente fantástica a mensagem daquele sujeito. É mesmo? E aí agora, você vai aceitar Jesus? Falei, não, a minha única pergunta é o seguinte,
será que na casa dele ele também é assim igual ao púlpito? Será que fora daquele holofote, será que ele realmente é essa pessoa que ele está falando? As pessoas querem saber não se a gente fala o que a gente tem que falar, mas se a gente anda do jeito que a gente tem que andar. Do you talk the talk or do you walk the walk? Você fala o papo, ou você anda de verdade do jeito que você está falando? Arão passou por isso. E o jeito que Arão passou foi de uma maneira bastante complicada, porque eles falaram o seguinte, olha, é o seguinte, todos nós somos Israel. Israel não é simplesmente um grupo, uma nação. Israel é um povo santificado por Deus. O que eles queriam dizer com isso? Meu amigo, todo mundo é crente. Hoje todo mundo é crente. Você vai no Brasil hoje, você vai evangelizar hoje no Brasil, já não é mais igual antigamente, não, que a pessoa nunca tinha ouvido falar de Jesus. Todo mundo já ouviu falar de Jesus. Você chega às vezes em algum lugar, a pessoa fala assim, o sangue de Jesus tem poder. Você fala assim, você é crente? Não. É que os crentes falam isso, né? O sangue de Jesus tem poder e tal, então a gente fala também. As coisas já caíram no uso normal da coisa. E quando você fala de vida com Deus, a pessoa fala assim, eu tenho vida com Deus. Como? Ah, Deus está comigo. Que jeito? Ah, está comigo. Aonde? Comigo. Como você manifesta o fato de Deus estar com você? Arão tinha toda uma maneira de manifestar que Deus o acompanhava, que Deus andava com ele. A sua vida era devotada a essa realidade. Mas Datã, Abirão e Coré, ou Corá, chegaram e falaram assim, ó, esse negócio aí, ó, não é assim não, viu? Não é assim não. Porque é o seguinte, ó, nós todo mundo somos um povo de Deus. Todo mundo aqui é crente. Não tem ninguém aqui diferente do outro. Todo mundo aqui, nós somos todos iguais. E até ele tem razão. A palavra de Deus fala que Deus não faz acepção de pessoas. É todo mundo igual. Não tem preto, não tem branco, não tem amarelo, não tem alto, não tem pequeno, não tem rico, não tem pobre. É todo mundo igual diante de Deus. Mas a maioria das pessoas, elas confundem função com valor. E função é uma coisa, valor é outra. Por exemplo, o contingente da tropa que entrou naquela situação de guerra eram de 20. Nos 20, tinham 2 capitães, 4 sargentos e o resto tudo era soldado. O contingente é 20. Mas a função de cada um deles dentro do batalhão é completamente diferente. Da mesma maneira, existem funções diferentes. E que função que você está fazendo na Terra? Você está somando um número ou você está agregando a causa de Deus e do Evangelho? Você está somando um número ou você está sendo uma diferença no lugar onde você está? Há funções diferentes. As pessoas têm o mesmo valor, mas há funções diferentes. É necessário entender, né? Tem o pessoal do MMA aqui hoje, né? No ringue, geralmente tem 3 pessoas, mas só tem 2 brigando. Um é árbitro. Em vários lugares você percebe que as pessoas elas são iguais, mas há funções diferentes. Arão e Moisés tinham uma função diferente, só que a função deles causou inveja. E aí, quando a inveja bate, qual que é a primeira coisa que as pessoas discutem? Valor. Nós somos todo mundo igual. A gente tem todo mundo o mesmo valor, nós estamos todo mundo no mesmo barco. Lembra da pandemia? Estamos todo mundo no mesmo barco. É verdade, só que você pode ficar na quarentena na sua mansão de 4 bilhões de dólares e o pessoal vende quentinha na rua. E aí ficou difícil. Porque é todo mundo igual, mas nem todo mundo ganha igual, nem todo mundo tem a mesma função, nem todo mundo faz a mesma coisa. E a coisa muda bastante de figura quando isso acontece. Nesse mesmo sentido, se levantaram contra ele. Escuta, esse negócio está certo não, nós também somos do Senhor. Ei, nós também somos do Senhor. E é o seguinte, ó, tem mais 200 comigo, porque é o seguinte, rebelde tem uma facilidade de agregar gente. Meu Deus do céu, como rebelde tem uma facilidade de agregar gente. Toda vez que surge uma revolução de rebelde, aparece brota do chão. Eu fico pensando, como é que os bolcheviques, naquela história tão mal contada do comunismo, conseguiram virar a Rússia do avesso? Bom, vai para a Ucrânia. Estava todo mundo passando fome. O rei estava lá deitado em berço esplêndido, com um falso profeta do lado dele,
completamente esquecido do povo, só olhando a causa do próprio filho. Enquanto isso, os rebeldes que viram a oportunidade começaram a aliciar o povo. Ei, nós vamos ficar nessa? Enquanto o rei aí tem dinheiro, enquanto o rei está nessa posição, nós vamos ficar nessa? E rapidinho foram aliciando. Sabe o que a igreja estava fazendo nessa época? A igreja estava em concílio. Tinha uma reunião dos pastores da igreja ortodoxa da Rússia, quando os bolcheviques entraram em Moscou. Eles estavam em reunião, discutindo assuntos muito importantes sobre a igreja. Sabe o quê? A altura das velas. Eles estavam discutindo que tamanho que tinha que ser a vela. Se a vela era muito baixa, era muito grande. Olha que beleza. E o povo em polvorosa. Não estavam cumprindo a sua função. E alguém apareceu, ei, espera aí, está tudo errado. Abirão, o Datã e o Coré falaram assim, não, está tudo errado. Por que só eles? Por que eles têm que ser assim? Agora, não pasme os senhores, viu? Não é só quem está andando errado que é escrutinado, é quem está andando certo também. Não é só quem está fazendo as coisas que não tem que fazer, que é medido, é quem está fazendo certo também. Escute, faça você bem ou faça você mal, vão querer saber por que você está fazendo assim. E sabe de uma coisa? É mistério que isso aconteça. O que quer dizer mistério? Mistério é o seguinte, faz parte do processo. É uma parte importante do processo ser testado. Está escutando o que eu estou falando? É uma parte importante do processo ser testado. Ser empurrado para o teste. Ser espremido pelo teste. Faz parte. Tem muita gente que não gosta de falar, eu estou fazendo direito, tem que andar tudo em vento em polpa. Não, senhor. De jeito nenhum. Esqueça isso. Primeiro, porque Jesus falou que nós teríamos aflições, para começar. Segundo, aquele, pois, que quer andar piamente, Paulo disse, padecerá perseguições. Quer andar direito? Vai custar. Quer fazer o certo? Não é barato. Barato é você sair na rua aí e dobrar alguém. E passar o golpe. Aí é barato. Barato é você fingir que não é uma pessoa, ser uma pessoa que você não é. Aí é barato. Ser de verdade, os de verdade, né? Como a gente fala no Brasil, esses aí são os de verdade. É difícil. Ser real é difícil. Realmente, quando você espreme, se é aquele suco que sai mesmo, é difícil. Eu lembro até hoje, o pastor Naline certa vez contou pra gente um testemunho que eu achei espetacular, porque é um retrato hoje do que acontece com muita gente. Ele disse que no fundo da casa dele tinha um pé de laranja. E esse pé de laranja quem plantou foi o pai dele. E aquele pé de laranja era como que quase o patrimônio oficial da família, né? Era tombado aquele pé de laranja, né? Toda vez que eles se reuniam na casa do pai, já depois de adulto, o negócio era pegar laranjas do pé e fazer um suco. Num dos anos que eles estavam juntos, pegaram algumas laranjas, espremeram e as laranjas estavam com gosto podre. Laranjas absolutamente normais, lindas, bonitas, viçosas, mas o sabor delas era de lixo. E eles falaram assim, provavelmente foram essas laranjas que a gente pegou. Pegaram mais e de novo o mesmo problema. Aquilo causou né? Por que as laranjas estão desse jeito? O que aconteceu com o pé? Depois de muita investigação, eles descobriram que a raiz da árvore tinha estourado o cano do esgoto. E a laranja estava se alimentando do cano de esgoto para ter fruta. Então, aparentemente, pelo lado de fora, está tudo normal. Só que quando você testa o fruto, só que quando você corta e espreme, só que quando você vai ver se a coisa é de verdade, todos nós precisamos passar pelo escrutínio. As nossas laranjas do nosso pé, em certo ponto, vão ser pegas e vão ser testadas. Só que aí tem o seguinte, quando Moisés ouviu essa conversa do Coré, do Datã e do Abirão, a Bíblia vai dizer que ele se prostrou em terra. Como quem diz assim, isso aqui que vocês fizeram é muito mal. Isso aqui que vocês fizeram é muito ruim. Ou na nossa expressão brasileira, vai dar ruim para vocês. Por quê? Porque é normal a gente ser testado. Mas Deus, ele não tem prazer por quem o teste vem. Porque muita gente, ela toma a oportunidade de alguém ser testado para agir de maldade para com ela.
para agir de perseguição para com ela. Deus entende que isso acontece, mas ele entende que podia ser outra pessoa que escolhesse isso, não você. Ou não essa pessoa que escolhesse testar. Certa vez Jesus falou assim, é normal que os escândalos vão vir, mas ai daqueles por quem eles vêm. É normal que as coisas não vão andar da maneira como elas, que elas deveriam andar, mas que pena que foi você que andou mal. Que pena que foi você que assumiu esse papel de perseguir. A palavra de Deus fala que tem 6 coisas que Deus odeia e a 7ª ele abomina. 6 coisas que ele odeia e a 7ª ele abomina. Uma das 6 coisas, aquele que derrama sangue inocente, Deus odeia. Aquele que é rápido em julgar o seu irmão, ele odeia. Mas você sabe qual aquele que ele abomina? Aquele que coloca um contra o outro. Aquele que vem e apresenta, tá vendo essa pessoa aqui? Ó, essa pessoa aqui não é aquilo que você está pensando, não. Nós todos deveríamos estar contra ela. Deus abomina isso. Sabe por que Deus abomina? Porque isso é a caracterização do diabo. O diabo fez isso. O diabo chegou para Eva e disse assim, ó Eva, é o seguinte, hein? Esse Deus aí que vocês estão servindo, eles não querem que você conheça as coisas, não. Esse pé aí da fruta aí do conhecimento do bem e do mal, o dia que vocês comerem, você vai ser igual a ele. Ele não quer que vocês sejam igual a ele. Esse Deus aí não é tão bom assim, não. Ele tem uma agenda, uma outra agenda para vocês. Ele quer que vocês continuem assim, ó, sem saber de nada. Porque o dia que você comer disso aí, vocês vão saber, então ele não quer, né? Agora, diz que vocês vão morrer? Vocês não vão morrer, não. Pelo contrário, vocês vão ser igual a ele. Vocês vão conhecer o bem e o mal. É isso que ele não quer. O que é isso? É calúnia. É usar aquilo que a pessoa falou da verdade e distorcer para se tornar uma mentira, para fazer você ficar contra ela. E é justamente o que Abirão, Coré e Datã estavam fazendo. Pegando a figura de Arão e de Moisés e expondo, como se o bem que eles estavam fazendo fosse, na verdade, um mal. Como se o bem que eles estavam agindo fosse, na verdade, um mal. Quantas vezes, principalmente na liderança, as pessoas passam por isso? Elas, por conta da atuação boa, são colocadas como uma atuação má, simplesmente porque existe alguém que gostaria de estar no lugar dela. Quantas vezes isso acontece na família? No nosso relacionamento com os nossos filhos, quantas vezes os nossos filhos não nos enxergam mal, querendo fazer o bem, porque foram influenciados por um fator externo, dizendo que a nossa educação, a nossa disciplina é mal para eles. Não conseguem entender o nosso bem. Quantas vezes nós, como filhos, passamos por isso? Alguém perguntou assim na escola, mas por que sua mãe não deixa você fazer isso? E aí você fala assim, é verdade. Minha mãe devia deixar eu fazer isso aí mesmo. Por que minha mãe não deixa eu fazer isso? E aí, na sua cabeça você era crente absolutamente que a sua mãe queria, na verdade, te apertar no negócio. Que não tinha nada a ver com isso. Que depois, no futuro, você fala assim, mãe, ainda bem que a senhora não deixou eu ir, viu? Porque se a senhora tivesse deixado eu ir, ia ser eu que ia ter morrido afogado lá. Eu lembro claramente quantos amigos meus, no espaço de 2 anos na escola, morreram afogados em açude, em represa. E eu era doido para ir para as represas com o pessoal. Não morri, porque minha mãe não deixou nunca eu ir para a represa. Hoje a gente olha para trás e entende o perigo que era. Mas na época, era Datã, Coré e Abirão falando aqui no ouvido, olha, não vai por aí não. Você devia, na verdade, se libertar dessa questão. Mas quando Moisés ouviu, ele colocou a sua cabeça diante do chão e falou assim, olha, isso aqui não vai ficar assim. Amanhã nós vamos aparecer diante do Senhor e o Senhor vai falar alguma coisa diferente. No capítulo de número 18, Moisés recebeu de Deus um teste. E é aqui que eu quero dar o cerne da questão e justamente passar os próximos minutos pensando nisso aqui. Moisés falou o seguinte, olha, já que vocês são todos iguais, já que nós somos todo mundo a mesma coisa, vamos fazer o seguinte, cada um pega um pedaço de pau, uma vara, uma ripa de madeira, um galho de madeira seco, morto. E cada galho de madeira vai representar uma das tribos de Israel. Vai representar uma liderança dentro da tribo. Cada uma das 12. Todas elas iguais.
e nós vamos colocá-las perante o Senhor. E aquela que aparecer florescendo no dia seguinte é a que Deus escolheu. Irmão, nós somos todos iguais, mas quando Deus toca é que é a diferença. Nós somos todos iguais, mas quando Deus levanta é que a diferença acontece. Eu gosto tanto do exemplo de Elias e Eliseu. Elias aparece profetizando do nada, mas literalmente no melhor português nosso. Do nada ele aparece. Apareceu Elias o Tisbita profetizando, capítulo 17 do primeiro livro dos reis de Israel. Ninguém sabe a linhagem do Elias, ninguém sabe de onde ele apareceu, ninguém sabe a idade dele, ele começou a profetizar. No lugar dele ficou Eliseu, né? Quando ele foi assunto aos céus, no lugar dele ficou Eliseu, segundo o livro dos reis de Israel. Agora olha que interessante isso. Logo antes de Elias subir ao céu, ser arrebatado ao Senhor, ele pediu assim, Senhor, me dá porção dobrada. O que você quer de mim quando eu for arrebatado, Eliseu? Aí ele falou para Elias, eu quero porção dobrada. O pedido de Eliseu era óbvio, é o seguinte, se você, sendo você, fez isso que você fez, eu preciso de pelo menos o dobro de ajuda de Deus para fazer a mesma coisa. Era um pedido humilde. Não era um pedido arrogante, era humilde. Ele considerava o líder dele maior do que ele. Olha, se para fazer o que você fez, você teve esse tanto de unção, para mim fazer a mesma coisa eu preciso de pelo menos o dobro. Senão eu não consigo fazer. E aí Elias olha para ele e fala assim, dura coisa me pediste. Mas se você estiver comigo, a hora que eu for arrebatado, Deus vai te conceder. Na hora que ele foi arrebatado, ele ficou com a capa de Elias. Lembra que ele ficou com a capa de Elias? Bom, quando você vai estudar a Bíblia, você percebe que Elias, ele manifestou na sua vida, ele fez na sua vida 7 grandes milagres. 7. Sabe quantos Eliseu fez? 14. Ele não pediu porção dobrada? Com porção dobrada, se faz o dobro. Porque o que não importa não é o material com que se faz, é quem deu a unção. Não importa quem você é quem te tocou. Não importa como você chama, é quem te chamou. Não importa a sua disposição, é a disposição dele em te abençoar. É a disposição dele em fazer alguma coisa. O leproso chegou diante de Jesus e falou assim, Senhor, se o Senhor quiser que eu fique limpo, eu posso ficar. Depende de quem? Da vontade do Senhor, não da minha. Jesus olhou para ele e falou assim, quero ser limpo. Na hora o rapaz foi limpo. Agora olha que interessante. Eliseu, até o dia da morte dele, ele fez 13 grandes milagres. E o 14º, como é que aconteceu? Ele já tinha morrido. Já estava só nos ossos. Abriram a vala onde ele estava enterrado. Trouxeram um menino da guerra e enterraram o menino em cima da alçada de Eliseu. A hora que o corpo do menino bateu na alçada, o menino levantou arrebatado e vivo. Foi o 14º milagre. Até mesmo morto fez milagre. Por quê? Porque a porção era dobrada. Agora, só tem porção dobrada ou porção única aquele que foi tocado pelo Senhor. O próprio Moisés, quando é escolhido por Deus, fala assim, Senhor, como é que eu vou lá? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou libertar esse povo? Aí Deus fala assim para ele, o que você tem na sua mão, Moisés? Uma vara, um pedaço de pau seco. Joga no chão, virou uma cobra. Pega pela ponta, ficou normal. Agora coloca a sua mão dentro da túnica, colocou, tira, ficou leprosa. Põe de novo, tira, ficou boa. Aí Deus fala assim para ele, Moisés, eu vou ser Deus através de você para eles. O que ele estava falando? O seguinte, Moisés, presta atenção. Tá vendo essa vara? Ela não vale nada para você, né? Olha o que você faz com ela através de mim. Na minha mão você é essa vara seca. Olha o que eu vou fazer através de você. Quem te toca é quem tem o valor. Quem te chama é que faz as coisas serem diferentes. Quem te levanta é que tem a glória de tudo que vai acontecer. É por isso que o erro de Datã, Abirão, é crasso. De Coré, ele é tremendo. Ele é crasso, ele é fatal. Porque ele coloca na vida da pessoa aquilo que faz ela crescer. Ele coloca na própria pessoa uma motivação pelo qual ela pode ser alguém na vida. É o Senhor quem levanta. É o Senhor quem ajuda. É o Senhor quem vai na frente. Eles colocaram lá e passou toda a noite. Colocaram um nomezinho de cada um deles para ninguém lá à noite pegar e trocar a posição, né? Não, mas a minha é essa aqui, não, estava o nome.
E na vara de Arão estava o nome dele, para representar a casa toda de Levi. Estava lá o nome de cada um deles, bonitinho. Para que ninguém confundisse quem é quem. Irmão, diante de Deus, o seu nome está marcado. Ninguém confunde quem você é lá no céu, não. Ninguém confunde o seu nome. Você, às vezes, tenta causar confusão com o seu nome, como Jacó fez, né? Chegou diante do pai e falou assim, meu nome é Esaú. Mas não parece, a voz é de Jacó, mas tá bom, o cheiro tá de Esaú, mas às vezes a gente se disfarça, né? Se disfarça através do ministério de uma pessoa, se disfarça através da conduta de uma pessoa. Se eu tiver essa conduta assim como essa pessoa tem e tal, se eu fizer aquela mesma dieta, se eu andar daquele mesmo jeito, se eu tiver aquele mesmo trabalho, se eu alcançar essa mesma oportunidade, tudo isso a gente coloca, se eu fizer assim. Mas quando Deus toca, o que você faz fica para trás. Porque Deus levantou, porque Deus fez alguma coisa. No outro dia eles chegam lá para ver as varas que estavam lá compostas, e a vara de Arão, que era igual às outras, que estava morta igual às outras, agora tinha flor e tinha fruto. Folhas, flor e fruto. Ela estava morta no dia seguinte, no dia anterior. Mas agora tinha folhas, tinha flor e tinha fruto. Ela tinha sido voltada à vida. Ela tinha sido restaurada de um ponto que todos consideravam fatal. Essa é a diferença da vida. Quer saber alguém que está com Deus? A vida dele tem ressurreição. A vida dele tem volta à vida. A vida dele tem vida de verdade. Não a vida da boca para fora, a vida do coração para fora. Não a vida que as pessoas veem e aplaudem, mas a vida que é inegável. Que Deus colocou a mão sobre. Aquela pessoa que o ímpio olha para si, você é iluminado. Não, eu fui iluminado por Deus, pelo Senhor. Ele iluminou a minha vida. Ele iluminou os meus olhos. Hoje eu tenho vida de verdade. Quando você olha a vida do Senhor Jesus Cristo, eu quero começar a terminar. Eu estou começando a terminar. Você percebe na vida dele coisas extraordinárias que ele fez. Jesus praticou milagres que nunca antes na história de Israel, como Lula fala no Brasil, nunca antes na história do Brasil, que ele fala, né? Nunca antes na história de Israel tinha acontecido. Nunca ninguém tinha feito o que Jesus tinha feito. Alguém podia até ter ressuscitado alguém, mas 3 pessoas como Jesus fez, ninguém tinha feito isso. Jesus curou pessoas que antes nunca tinham sido curadas daquela maneira, nunca tinha sido ouvido falar na história da humanidade, um cego de nascença voltar a ver. Coisas extraordinárias. Uma mulher que estava com fluxo de sangue falou assim, olha, se eu tocar a orla do vestido dele, eu vou ficar curada. Ela fez isso e foi. Nunca antes isso tinha acontecido. No ápice do ministério de Jesus, mataram ele. No melhor do tempo que ele estava vivendo. Quando todo mundo já tinha absolutamente certeza que ele era o rei, que ele era o Messias, que realmente ele tinha vindo mesmo para fazer um negócio diferente, todo mundo estava convencido, mataram ele. E quem matou ele? Os que deviam ter reconhecido ele. Os que deviam ter falado assim, ó, realmente não tem jeito, nós estamos olhando aqui, nós conhecemos a lei, nós conhecemos aqui toda a história de Israel, nós checamos aqui todas as profecias e chegamos à conclusão que realmente não tem jeito, ele é o Messias, e olha, dá licença aí o pessoal aí do sumo sacerdote aí, nós vamos precisar de fazer ungir esse homem rei, porque não tem jeito. Ele é o Messias. Tá aqui, tá tudo escrito. Não é não. Tem que matar. Tem que matar. Olha, não se assuste que quando as coisas estiverem andando da forma como Deus quer que elas andem, quando as coisas estiverem florescendo da maneira como Deus quer que ela floresça, alguém queira cortar o seu galho e fazer você secar. Não se assuste. Não ache isso demais. Faz parte do processo. Você ficar assustado, às vezes, sem saída, faz parte do processo. Você ficar, às vezes, meu Deus, como é que isso aqui vai acontecer? Faz parte do processo. E Jesus, como uma vara que estava ligado à videira, foi cortada. Foi deixada para ser seca. Só que aí tem um milagre maior, a ressurreição de Jesus. Sabe o que é maior? Se Jesus tivesse ficado nos milagres e nas profecias, hoje ele seria um grande mestre venerado por nós. Mas quando ele ressuscita dos mortos, aí acabou, mano.
Aí ele já não é mais um mestre, ele é o Senhor. Aí ele já não é mais uma pessoa, ele é Deus encarnado. Aí ele já não é mais uma maneira, ele é o único caminho. Aí ele já não é mais uma expressão, ele é a plenitude de Deus encarnada, é ele, é o Senhor da nossa vida. Quando Jesus ressuscita, ele não é simplesmente mais o rei de Israel, ele é o rei de todo o universo. Quando ele ressuscita, não é apenas os judeus que se dobram diante dele, mas agora toda a língua confessa e todo joelho se dobra. Aquela aparente derrota se torna uma vitória avassaladora. Uma vitória por completa. É tão maravilhoso isso que Pedro, quando está pregando para o pessoal em Jerusalém, fala assim, ó, o seguinte, esse que vocês mataram com a ajuda dos romanos, a esse Deus fez ele Senhor e Cristo, posta às ânsias da morte, porque não era possível que fosse detida por ela. Essa expressão para mim me marca todas as vezes, Raul. Porque eu fico pensando a morte com ânsia. Não, deixa eu pegar, vou amarrar ele aqui, dá um jeito, pega umas cordas, pega umas correntes, não tem como. Ele vai se soltando das correntes, das cordas, e é poderoso, e a morte fica olhando com cara de homem, mas eu mato todo homem. Mas aqui comigo você errou, eu não sou homem, eu sou Deus. E ele ressuscita. E na ressurreição dele nós temos vida. Agora olha que bonito isso. A vara de Arão florescendo é o sinal de Jesus na vida de Arão. Sabe por que ele floresceu? Porque assim como o Senhor Jesus Cristo havia sido cortado, todos nós havíamos sido cortados de Deus. Todos nós estávamos cortados do nosso relacionamento com Deus. Todos nós éramos como varas mortas na presença de Deus. Mas ao Senhor tocar a nossa vida, agora tem flor, tem folhas e tem fruto. Porque Ele tocou a nossa vida, agora a gente floresce. A gente floresce para vencer, a gente floresce para andar. Tudo isso porque o nosso amigo, o Senhor Jesus Cristo, tocou a nossa vida. Fique de pé, por gentileza. Eu quero orar por você. Aleluia. Aleluia. E essa noite é uma noite de toque do Senhor. Essa é uma noite onde o Senhor quer tocar a sua vida. De uma maneira diferente, como Ele nunca tocou antes. Às vezes o pregador fala assim, eu não sei como você chegou aqui, né? Isso é jargão de pregador, tá? Porque ele pode não saber, mas o Espírito Santo de Deus sabe como você chegou aqui hoje. Sabe que você chegou aqui com um desafio na presença de Deus para você apresentar. Estão te testando. Estão apertando você. E por vezes você pensou assim, será que vale a pena passar por isso? Será que o tamanho do prêmio para Arão era continuar como sacerdote? Será que o tamanho do prêmio compensa o sofrimento? Será que não é melhor a gente fazer uma eleição aqui? Vamos fazer o seguinte, olha, vamos dividir aqui, cada um vai ter o seu sacerdote aqui, tá bom? Vai ficar melhor para mim, é menos serviço, entendeu? A gente divide. Dá um pouquinho para você, eu fico aqui na minha parte, dá um pouquinho para você, a gente divide, fica tudo certo. Mas não foi isso que Deus chamou para fazer. Não foi isso que Deus chamou para ser. Tem coisa que Deus entregou para a gente e é nossa, mas nós vamos passar pelo teste. Quando Deus prometeu a terra de Canaã para Israel, ele falou assim, é sua, mas vocês vão passar a vida inteira lutando para conquistar ela. É de vocês, mas se prepara para uma batalha como nunca antes vocês enfrentaram na vida de vocês. É sua. Vocês só tem que vencer uma guerra. Mas como é que a gente vai vencer a guerra? Ah, eu vou ajudar vocês, eu vou estar com vocês lá. A minha mão vai guiar cada passo. O meu toque, a minha amizade vai ser com você em todo o tempo. Eu vou andar de braço dado com você e nós vamos conquistar cada pedaço. Agora, precisa passar pelo teste de primeiro estar morto para depois reviver. O que morreu? Que você precisa de colocar na presença de Deus hoje do seu amigo. O que mais você não aguenta mais desse jeito? Talvez seja hoje o dia que você precisa falar assim, Senhor, eu já ouvi a mensagem da pregação muitas vezes, mas hoje eu quero tomar uma decisão. Hoje eu quero ser de verdade seu amigo. Hoje eu vou sair daqui como o Senhor da minha vida. O Senhor vai me mostrar agora, o Senhor vai me guiar. O Senhor vai me guiar por onde eu tenho que ir.
Agora eu não faço mais nada sem a guia do Senhor. Por quê? Porque eu estava morto, mas o Senhor fez florescer. Olha que bonito isso. Você sabia que a primeira colheita, a primeira coisa que floresce na primavera em Israel são as amêndoas? É a primeira. É a primícia. Quer dizer, não é simplesmente um milagre, mas um milagre com o primeiro. É um milagre com o primeiro que acontece. Podia acontecer com um pé de jaca, não é? Ou então com uma azeitona, mas não foi as amêndoas. Porque na primavera é a primeira que floresce. Nós estamos entrando no inverno. Mas hoje aqui nessa casa, o Senhor te dá o primeiro fruto da primavera para começar a mudar a sua história e a sua vida em nome de Jesus. Se você quer receber o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador nessa noite, eu quero convidar você a vir aqui à frente, que eu quero orar por você. Se você quer receber um renovo de Deus no dia de hoje, na sua vida, no seu coração, eu também quero orar por você nessa noite. Nós temos a primeira pessoa aqui. Se você também nessa noite quer receber, nós temos nossa segunda pessoa aqui. A terceira e a quarta também estão vindo aqui à frente para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Você não dá glória a Deus? Se você tem vivido algo da parte de Deus na sua vida e você também precisa de uma renovação nessa área, morreu, mas hoje Deus toma a vida de novo. Deus chama a vida de novo. Você achou que tinha acabado a história aqui, não foi? Não acabou. Nesse lugar, nem nessa terra, nem nesse ambiente, não acabou. Deus hoje renova a sua vida para uma nova história com o Senhor. Eu também quero chamar você à frente. Deus está fazendo de novo hoje. Você está entrando na presença de Deus e Deus está renovando a sua vida para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Irmã Nanete, vem aqui, abraça essas duas jovens aqui, por gentileza. Irmã Jane, vem aqui, abraça esse casal aqui, por gentileza. Deus hoje está renovando algo aqui extraordinário. Se prepare para ver coisas maravilhosas aqui no nosso meio. Te louvarei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus, te louvarei, Senhor, e eu te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Senhor, é no nome de Jesus, teu Filho, Senhor, que eu quero te agradecer, ó Deus, pela bondade do teu coração, Senhor, Pai, de estarmos na tua presença nessa noite, Senhor. Eu tenho certeza absoluta, Senhor, Pai, que o Senhor está aqui, tocando as vidas, ó Senhor, Pai, trazendo renovo, Senhor. Trazendo, Senhor, Pai, restauração, ressurreição, Senhor. Pai, a tua palavra diz que aquele que crê em ti, como diz as Escrituras, rios de água viva, Senhor, Pai, brotarão do seu interior, Senhor, Pai. Nessa noite, Pai, o Senhor vem brotando com rio de água viva do nosso coração para cima. Vem nos dando uma alegria, Senhor, Pai, que nós nunca sentimos antes na tua presença. Uma alegria, Senhor, Pai, que brota, Senhor, que jorra. Que faz, Senhor, Pai, sentimos seguros na tua presença, Senhor, abraçados por ti. Senhor, Pai, completos pelo Senhor, Pai, levantados pelo Senhor, ó Deus, abraçados pelo Senhor. Pela tua amizade, Senhor, Pai, pelo teu companheirismo, Senhor, Pai, pelo teu passo a passo da nossa vida, Senhor. Hoje, no lugar secreto, Senhor, a nossa vida que estava morta, Senhor, Pai, brota folhas, brota frutos, ó Senhor, Pai, e brota flores, ó Senhor. A flor é a nossa adoração, Senhor. As folhas, ó Pai, trazem sombra e descanso. E o fruto, Pai, é aquilo que permanece, Senhor, para uma nova geração na nossa vida, Senhor. Pai, hoje o Senhor faz aqui, assim, nesse lugar,
Senhor, Pai, hoje o Senhor marca, Senhor, a história dessas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Hoje o Senhor, Pai, escreve o nome deles no livro da vida, Senhor. Senhor, Pai, assina, Senhor, Pai, com sangue, Senhor, que agora eles são propriedade tua para a glória do teu nome, Senhor. E nós vamos nos juntos morar no céu, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor, Pai. Marca as nossas vidas aqui hoje, Pai, com isso que o Senhor faz, ó Deus. E nós para sempre te daremos a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E eu te louvarei. E eu te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, Senhor. E eu te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Pai, despede o teu povo em paz, ó Senhor. Pai, cada um para sua casa, Senhor. Cobertos, ó Senhor, Pai, pelo sangue do teu Filho Jesus, ó Senhor. Continua marcando as nossas vidas com a tua bondade e com o teu amor, Senhor. Faz a tua vontade, Senhor, Pai, na nossa vida. E não só hoje, mas sempre. Nós te daremos a honra, a glória e o louvor, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a graça de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus. E o povo de Deus diz com alegria: amém. Dê um abraço pro seu irmão, na sua irmã que está ao seu lado, e glorifique o nome de Jesus com ele, por gentileza.